como é lidar com 5.000 mulheres para conseguir fazer o extraordinário todos os dias. Imagina você ter uma equipe de 5.000 mulheres, 5.000 mulheres que vendem algo extremamente precioso e conseguir manter excelência, conseguir manter padrão e principalmente conseguir bater meta no dia a dia. Sejam bem-vindos ao seu podcast sobre varejo e vendas, o Varejo On. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Conejeiro, eu sou consultor e expert em transformação digital para o varejo, eu sou apaixonado por varejo. Trabalho no varejo há quase 20 anos, C&A, Burberry, Coach, Copenhagen e hoje sou CEO da Pecom e da plataforma Personal Shopper que oferece o nosso podcast. Hoje a nossa convidada, essa introdução foi para apresentar a Viviane de Castro. A Vivi é diretora comercial e de treinamentos da Vivara. Nesse bate-papo ela vai contar pra gente quais são os desafios diários de uma equipe tão grande e o que ela faz, o que a empresa Vivara faz para conseguir manter excelência, atingir resultados e ter um ambiente de trabalho para ser uma das referências no Brasil quando a gente fala de joias, quando a gente fala de varejo. Vivi, um prazer ter você aqui no nosso primeiro episódio do Varejo On. O prazer é todo meu, Paulo. Agradeço pelo convite e de poder aí, né, ser a primeira participante, né? Vamos começar com o pé direito. Pé aqui. direito! O Varejo On, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Antes de mais nada, queremos conhecer quem é a Vivi. Como a Vivi chegou no posto de diretora de uma das maiores marcas, de uma das marcas mais valiosas do Brasil e hoje inspira tantas mulheres. Ah, legal. Bom, eu sou a Viviane, né, mineira, moro aqui em São Paulo há 2 anos e meio e vim muito em prol, viemos, né, eu brinco que eu vim com o marido, cachorro, todo mundo, então mudamos totalmente a nossa rotina em prol mesmo, né, do desafio de carreira que vai muito além de só a carreira, né, tem um propósito que eu vou contar para vocês por trás de tudo isso. Estou na Vivara há 7 anos e meio, assim como o Paulo, construí a minha vida, a minha carreira no varejo, então já são aí quase 19 anos também de varejo, não vou entregar a idade. A gente não entrega idade, mas a gente sabe que tá tudo em dia. Né? E aí há 7 anos e meio e há 2 anos e meio aí à frente de todo o time comercial. Eu costumo brincar, né, que eu sou a pessoa que trago dinheiro para a empresa, afinal, né, o core do nosso negócio é a venda. E cuidar de todas essas mulheres dessa equipe, poder representá-las, é assim que eu me vejo representando esse time tão forte aí que cuida tão bem de cada uma das nossas lojas, de cada um dos nossos clientes. Vamos antes falar do teu cachorro. Conta sobre o teu cachorro pra gente começar hoje o nosso bate-papo. Fala se trouxe marido, cachorro, quero saber do teu cachorro. Pra gente falar primeiro de cachorro, pra depois falar de varejo. Conta um pouquinho pra gente do seu pug. Legal. Ele é um fofo, eu brinco assim, né? Eu sou acostumada... Como ele chama? Ele chama Bento. Bento. Quando eu falo assim, é o cachorro mais lindo do mundo, as pessoas mas é um pug? E o Bento veio para traduzir o que é amor, assim, né? Quando a gente realmente entende o que é o respeito, a lealdade, né? A fidelidade para mim e o amor, assim, incondicional, o cachorro, ele consegue traduzir isso pra gente. Porque não importa, né? Se a gente chega triste, feliz, se trabalhou bem ou não, em que momento a gente tá, a gente sempre é recebido com uma festa, como se a gente tivesse ficado longe durante meses, né? Então, ele me ensina todos os dias, eu brinco que é assim, né? O amor da nossa vida. Quando ele chegou em casa, é muito curioso isso, que quando meu marido falou, vamos comprar um cachorro, eu falei, de jeito nenhum, cachorro dentro de casa. Cachorro, não. Imagina. Hoje, 4 anos depois, dorme em cima da minha cama, rouba meu travesseiro,
me faz sair para passear mesmo estando exausta. Então, ele mudou muito o nosso dia a dia. Eu brinco que o cachorro, ele é uma descompressão. Dá trabalho? Não. A gente dá suporte pro cachorro, porque o que ele nos dá em troca é muito grande, né? Muito. Temos que fazer o encontro do Bento e do Peter. Vamos combinar. Vamos fazer esse encontro do Bento e do Peter. Vamos falar de dimensão, né? Todo mundo conhece Vivara. Vivara, quando a gente começou a trabalhar juntos, eu disse que Vivara é uma das marcas que chega do norte ao sul do país. Onde ela quer que esteja, você sabe que ali você tem um espaço de experiência, um espaço de presente, um espaço do mercado de luxo no Brasil inteiro. Né? Eu falo com você que você lidera hoje a maior equipe de vendedores de luxo do Brasil. Sim. Você hoje é a pessoa que lidera a maior equipe de vendedores de luxo do Brasil. Mas vamos falar de números para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Conta para mim quantas lojas, eu tô com a minha colinha aqui, mas eu sei que sempre tem mudança. Quantas lojas Vivara, quantas lojas Life, quantos quiosques hoje? Legal. Hoje, no total, nós temos 418 lojas das duas marcas. Eu brinco, né? Até ontem, porque a gente inaugura, em média, 8 lojas por mês. Uau! A gente está num plano de expansão muito acelerado. É o plano de expansão mais acelerado da história da companhia. Então, a gente vive os últimos 3 anos. Então, desde que eu estou aqui, né, na cadeira comercial, estamos num momento de maior abertura. Quantas lojas você abriu nesses últimos 3 anos? Tem ideia? Tenho. O ano passado foram 62 lojas. Uau. O ano retrasado, 55. 62, 55, matemática, 62, 55, 107. Exato. E esse ano estamos projetando mais 80. A gente já inaugurou 30 lojas nesse primeiro semestre. E, pessoal, só pra gente lembrar, né? Inaugurar uma loja não é só escolher um ponto, ligar pra empresa de arquitetura, a loja vai ser tal lugar, a gente abre tal dia. Não. Tem todo um processo muito grande, principalmente com a equipe, né, Vivi? Sim, porque são todas as pessoas novas. Quando a gente fala de Vivara, nós estamos caminhando cada vez mais para lugares remotos. Perfeito. Né, no Brasil, porque hoje a nossa capilaridade como Vivara, ela já pegou, né, abrangeu todo o Brasil. E quando a gente fala de Life, aí sim a gente ainda tem um volume muito grande de inaugurações. E são 2 negócios completamente diferentes, né? São operações diferentes, e aí realmente tem todo um momento de formação de time, de um time que sai de um lugar para ir para a inauguração dessa loja, a escolha do mix de produto, a escolha da vitrine, enfim. Então, é todo um desenho para que aquela loja realmente seja perfeita para atender os nossos clientes. Então, 418 lojas. Quantas Life, quantas Vivara? Poxa vida, de cabeça assim, vamos lá. Você tem uma colinha eu aí? Eu tenho uma colinha, sim. Ó, eu tenho na minha colinha, vamos ver se é fidedigna, tá? 263 Vivara, 142 Life e 14 quiosques. Exatamente. Ó, a equipe foi bem, hein? Foi muito bem, né? Foi bem. Na pesquisa. Equipe, parabéns, viu? Ó, falando em loja, então, inauguração o tempo todo, as lojas que já existem, a gente fala de um ingrediente fundamental para tudo isso acontecer. As pessoas que estão nessa operação. Conta pra gente, antes da gente trazer mais itens sobre a inauguração de lojas, sobre as vendas, qual é o principal desafio? Já vamos começar pelo desafio para a gente destrinchar, para trazer essas pessoas para dentro da marca. Tá. O principal desafio hoje é a gente conseguir realmente identificar, né, dentro da persona que a gente busca, aquela pessoa que realmente vai estar ali com que é o nosso principal objetivo, que é a excelência no nosso atendimento, né? Então, a gente tem a persona definida para Vivara, assim como nós temos para Life. E aí, depois que ela entra, né, a gente escolheu a pessoa, mas a pessoa também nos escolheu, então o nosso processo seletivo ele é muito criterioso, assim, ele passa por pelo menos 3 pessoas e a gente conta tudo para o candidato, inclusive, do que elas vão encontrar quando elas vierem trabalhar com a gente. E aí, a partir desse momento de chegada, o que eu divido muito com o time é que nós somos muito responsáveis pela integração e formação dessas pessoas. Integração e formação, perfeito. Porque chegar num lugar novo é simplesmente assustador. E muitas vezes as pessoas negligenciam isso, né?
E a gente cuida muito dessa etapa de chegada das pessoas conosco, assim, desse primeiro impacto, momento. Então, a gente investe muito, né, em nosso tempo, em treinar, em desenvolver essas pessoas para que realmente venham e passe, né, muito tempo com a gente, porque o privilégio hoje de estarmos na Vivara, porque é uma empresa em expansão, como eu contei, né, e que dá oportunidades para quem está dentro. Então, quando a gente chega com alguém novo, a gente já pensa nessa pessoa para prepará-la para longa data mesmo junto com a gente. Você falou de uma coisa muito importante no varejo. Independente se é o cliente consumidor que vem na loja, o cliente interno, que no caso agora é o nosso trabalho quando essas pessoas vêm para trabalhar na marca, que é o primeiro impacto. A gente sabe que no varejo, se o cliente entra na loja, não está arrumada, não está com a luz boa, não está com o ar-condicionado, se ele entra no e-commerce, não tem um produto fácil para achar, tem um site desconfigurado, ele vai embora e a gente perde a oportunidade. Então, quando você está falando que as nossas vendedoras também têm um comportamento parecido em relação a isso? Tem, e eu vejo que isso é de maneira geral, assim, né? Porque hoje eu tenho muito... eu navego muito entre as lojas e o escritório e eu vejo que isso é um ponto de atenção para qualquer líder, Paulo. Independente do segmento das pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, é esse cuidado. Porque se você impacta positivamente essa pessoa, e a gente tem um cuidado que hoje nós chamamos de pessoas preciosas. E essas pessoas, elas contam pra gente como foram os primeiros 15 dias delas, como elas foram recebidas, como foram os 30 dias delas, como está caminhando o treinamento delas. Então, a gente realmente, né, genuinamente queremos ouvir quem acabou de chegar para fazer parte, né, dessa história com a gente. E aí, todo cuidado é importante. A chegada do uniforme dela na hora certa, no momento correto, a apostila de treinamento tem que ser bonita, a plataforma de treinamento tem que ser atraente, né? A gente precisa se comunicar com essas pessoas como elas gostam e conseguem entender hoje, porque eu falo que a comunicação com as pessoas de hoje não é a mesma que a gente tinha na nossa... Fala a nossa época também. Não, calma, vamos lá, vamos por partes. Na época atual. Lá atrás, quando a gente era bem novinho, começando a nossa carreira, era diferente a comunicação. Então, a gente está sempre muito atento ao que está acontecendo em relação ao comportamento de pessoas, de colaboradores, de consumidores. Ó, 2 ganchos. Vou dividir tua resposta em 2. Tá. Pessoas preciosas. Quais são as características, até para você que está assistindo, que quer trabalhar na Vivara, o que é preciso ser para ser uma pessoa preciosa? Quais características você precisa ter? Legal. Primeiro, a pessoa tem que gostar de gente. Ok. Porque para trabalhar no varejo tem que gostar de gente. Segundo, ela tem que gostar de servir. Porque a gente está ali o tempo inteiro servindo e fazendo parte de um momento que é muito especial para um cliente. Porque para o cliente, independente de ser domingo, 2 horas da tarde, porque a gente sabe que é um desafio o trabalho em shopping, a rotina das pessoas que escolhem, né, trabalhar com venda, com varejo. E nesse mesmo dia ela está com a mesma disposição. Então, a gente fala também muito de resiliência. Então, resumindo, essas 3 características para mim são fundamentais. Gostar de gente, servir e resiliência. E eu também estou no varejo há 20 anos e já fui gerente de loja, já passei por a operação como um todo. Eu vejo que resiliência é um ponto-chave, mas as pessoas que estão no varejo, que têm resiliência, fazem carreira. Exato. A gente tem que gostar de gente, a gente tem que servir, mas olha, é difícil você pegar um trânsito de 2 horas, chegar na loja, ter tudo aquilo para fazer, vir aquele cliente às vezes que não é tão bacana, a gente sabe que a gente encontra todo tipo de gente na nossa caminhada e diário, né? A gente atende uma pessoa bacana, já atende uma pessoa não tão bacana, e ainda manter o sorriso, né? Porque tem que gostar de gente e tem que servir no final do dia. Né? E eu vejo que essas pessoas, elas são protagonistas da história, né? Tudo acontece através delas e eu acho isso um presente pra gente que convive, porque é muito mais do que uma venda, né? Os momentos que nós compartilhamos é o nascimento de uma filha, o casamento, são sempre, né, comemoração de alguma data muito especial, então são sempre momentos muito especiais que realizam os sonhos dos clientes, mas o nosso principal objetivo quando a gente fala com a nossa equipe é que através dessa entrega é que ela também vai realizar os sonhos delas. E agora eu quero falar do teu sonho. Eu esperei para falar um pouquinho de você, pra gente chegar nesse momento que você conta o que você espera de uma
pessoa preciosa, para contar como você fez isso na sua carreira. Eu conheço tua história, mas eu queria que as pessoas também conhecessem a tua história, o teu sonho. Você falou que tem um sonho envolvido. Eu queria que as pessoas conhecessem esse outro lado da Vivi. Tá bom, vou contar. Ó, olha pra câmera, conta ali, que você vai contar direitinho pra quem tá te ouvindo. A história é longa, mas serei breve. Eu falo que eu vendo desde que eu tenho 6 anos de idade, gente. Porque eu venho de uma cidade de... Hoje que deve ter 20 mil habitantes. Como chama a cidade? Caxambu, fica no sul de Minas. É a segunda maior estância hidromineral do planeta, vale a pena conhecer. Caxambu, gente, ó, próximas férias, destino Caxambu. É isso, por favor. E eu escolhi minha faculdade muito cedo. Eu me formei com 21 anos em fisioterapia. Só que no decorrer do meu tempo de faculdade, eu sempre precisei vender alguma coisa para poder pagar as minhas despesas, meus estudos. E aí, quando eu me formei, com 21 anos, eu fui trabalhar numa loja no interior também, mas eu sempre quis muito estudar. E falava, bom, então eu vou continuar trabalhando para poder pagar os meus estudos. Você em algum momento exerceu fisioterapia na tua carreira? Durante 6 meses, mais ou menos. Okay. Foi muito pouco. E aí, porque no interior tinha muito aquilo, né, da saúde, né, do jaleco, enfim. E com 17 anos a gente não tá maduro para escolher nada, né? E aí eu fui fazer o curso, fiz logo que eu me formei, fui trabalhar em uma loja e falei, daqui a pouco eu saio. Nunca mais eu saí. Voltei toda a minha carreira, todo o meu desenvolvimento, porque até hoje eu estudo, eu falo que a gente tem que estar muito preparado todos os dias, porque o mercado muda de uma velocidade ímpar. E eu sempre investi muito nisso. E aí eu fui fazendo a minha carreira no varejo, estou na Vivara há 7 anos e meio. Comecei como gerente regional, virei gerente geral e estou, né, como diretora há 2 anos e meio. Que legal. Então, assim, a gente teve uma carreira que começou como vendedora, gerente de loja, gerente regional, gerente geral e diretora. Uau! E sonho, né? Porque a carreira faz parte do sonho. Mas, assim, quando a gente fala de sonho... Falou que a Vivara ajuda as pessoas a conquistarem seus sonhos. Que sonho você até agora já conquistou por conta do teu trabalho? Nossa, assim... tudo que eu conquistei, né, junto com meu marido, porque meu marido também é da área de venda, tudo que a gente conquistou, todos os lugares que a gente sonhava em conhecer e conhecemos, quando a gente pensou na nossa casa, tudo que a gente realizou foi através de venda, Paulo. Então, assim, realmente eu decidi fazer minha carreira no varejo, porque muitas vezes as pessoas veem como uma possibilidade transitória. Só que quando eu olho para o varejo hoje, quando a gente vê sobre o varejo, olha como as pessoas que estão no varejo, né, são profissionais que a gente vê o quanto que cresceram, o quanto que o varejo representa na economia, né, não só do Brasil, mas a mundial. Então, eu vejo que é um ramo e uma profissão, e é uma profissão democrática. Né? Se você realmente se dedica a fazer o seu melhor todos os dias e a aprender, não tem assim um critério que define se sim ou não para a pessoa ser vendedora, que é diferente, diferente de outras profissões. Vamos falar de venda. Você falou que venda realiza sonhos. Sim. Né? Então vamos falar de venda. Primeiro, qual é o desafio de vender hoje? O desafio de vender hoje é a gente entender que o cliente hoje ele é híbrido. O que é cliente híbrido? Conta pra gente, vamos lá. Pra mim, é aquele cliente que ele compra no site, quer tirar na loja, ele já chega na loja com o celular dele, eu vi isso, e ele quer conhecer melhor o produto. Muitas vezes hoje o cliente está mais informado do que a gente, então hoje os vendedores também, nós vendedores, porque eu falo que eu sou a primeira vendedora do meu time, nós precisamos também sermos híbridos. A gente precisa saber atender o cliente pelo WhatsApp, a gente precisa conseguir atender o cliente que ele está lá na casa dele e mandar o presente que ele quer entregar na hora do almoço. Então, isso mudou para mim. Então... Ok, então a gente vê um cliente diferente. Exato. Né? Um cliente híbrido. Esse cliente, ele compra mais hoje ou comprava mais antigamente? Ele compra mais hoje. O nosso maior ticket médio hoje é quando um cliente é atendido via WhatsApp por uma vendedora para finalizar uma compra no nosso site. É o nosso maior ticket médio, maior do que da loja, maior do que do site. Gente, olha que interessante isso. Então, assim, o maior ticket médio é quando o cliente tem atendimento assistido para comprar o produto. Exato. E aí,
Quem tinha isso no mercado para saber Quem como tinha? fazer? A Pecon, né, na época. Ó, o merchan não tá combinado. Mas é uma verdade, né, essa construção, porque realmente até 2020 nós não pensávamos em preparar o nosso time desta forma, né, na velocidade que nós precisamos, né, que foi preciso fazer. Então hoje é esse desafio, né, que o nosso time esteja tão bem formado para que consiga navegar entre todos os canais, porque é onde o cliente está, com a mesma excelência que elas tinham quando era só o cliente presencial. Vamos imaginar uma coisa então. A gente está falando de venda. Você falou de 2020, pandemia. Não quero ficar aqui trazendo todos os pontos da pandemia. Vamos ir para uma parte um pouco mais prática, né? Todas as lojas fechadas. Dia das Mães. Eu estou linkando aqui porque foi março, Dia das Mães, maio, todas as lojas fechadas, ninguém ainda sabia como fazer. E aí? E aí, eu falo que a gente sempre tem que pensar isso para a vida profissional, na solução. O problema era claro ali para todo mundo. E até esse dia da pandemia, quando as pessoas falavam assim, o shopping vai fechar um final de semana. Imagina, nunca. E aí, nós vimos shoppings fechados 2, 3 meses, né? Alguns até mais tempo. E aí, diante disso, o que a gente fez foi um cuidado muito importante com o time, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer. E quando a gente falou do cliente, a gente falou, bom, tudo bem, mas a gente precisa continuar vendendo, é o nosso negócio. E aí, a gente começou a recrutar as melhores gerentes, as melhores vendedoras para entrar em contato com esses clientes. Porque até então, Paulo, era um mundo desconhecido para a gente. Porque, só para você ter uma ideia de número, naquela época, a nossa venda assistida no site representava 0,5%. 0,5%. É muito pouco, né? Se a gente pensar nos números de hoje, você vai contar pra gente, mas é muito pouco. E aí, hoje, representa 42% do site. Né? Então, foi muito rápido. E a ideia foi essa, nós fomos construindo a solução a várias mãos, né? E sempre pensando, como que eu vou abordar esse cliente, como que eu vou fazer? E aí, a venda foi fluindo, tanto que quando você olha para esse momento, a Vivara foi a empresa que entregou o melhor resultado do varejo, né? Nesse período, já éramos uma empresa de capital aberto, então foi por isso, assim, a gente focou muito no time, em contato mesmo, no one-on-one com o cliente. Quando a gente já falou de cliente híbrido, forma de atendimento, né? A gente vai entrar agora nesse lado. Quando a gente fala sobre isso, a gente entende o quê? A Vivara tem cliente, ponto. Se uma empresa hoje, as grandes marcas de varejo, alguém que está assistindo aqui já comprou Vivara. Quase a grande parte das mulheres que estão assistindo, as pessoas que dão presente, todo mundo quase já comprou Vivara. Ou comprou na Vivara ou comprou na Life. Então, base de cliente sempre teve. Sim. Qual é a diferença hoje quando a gente olha a base de cliente em 2020 e a base de cliente agora? O que é a mudança que acontece nessa base? Tá. Hoje, tem duas mudanças que são muito interessantes. Primeiro, que a gente cresceu mais de 4 vezes na nossa base de cliente e hoje somos considerados uma das maiores bases do Brasil. Só que com esse cliente híbrido, como eu trouxe, a gente conseguiu algo que é muito melhor. E quando a gente fala de qualificação, porque às vezes o volume não vai representar, né? Só o volume não vai trazer a receita que você precisa entregar. A gente conseguiu aumentar a recorrência desses clientes nas lojas, porque hoje o nosso contato ele é muito mais personalizado, né? Muito mais veloz, então a gente tem uma velocidade muito maior nisso. Então, a gente conseguiu, através desse trabalho hoje, ter um trabalho que não existe, que é ativo da vendedora, entrar em contato para te lembrar que é o aniversário da sua mãe, que você precisa ir lá escolher o presente dela. E é muito legal você falar isso, porque hoje eu converso com empresários de todos os segmentos, pequeno, médio, grande. A maior dor de todos é a palavra recorrência. É fazer o cliente voltar, porque o cliente já mostrou que gostou da marca. Sim. Quando a gente olha a Vivara, e o exemplo Vivara é ótimo, é uma marca que a gente olha com carinho, que está no coração dos brasileiros, que é uma marca de luxo, mas que é uma marca muitas vezes para ocasiões especiais, não é uma marca de todo dia. Né? A pessoa pode usar todo dia, claro, mas não é uma marca que você vai no shopping, tem clientes que fazem isso e a gente adora, mas é uma marca para momentos especiais. Né? Até a missão da marca fala sobre isso. Né? E quando a gente fala como fazer esse cliente ficar aquecido,
Talvez essa cliente compre no Dia das Mães, depois pule para o aniversário. Não é uma compra todo mês, diferente do modelo da Life, mas não é uma compra recorrência mensal. Mas como ficar aquecido com esse cliente? Tá. O primeiro ponto é que a equipe tenha duas coisas, no meu ponto de vista. Primeiro, ferramenta para trabalhar. Perfeito, ferramenta. E segundo, que ela seja tão bem recompensada pela recorrência desse cliente, como é bom para a marca, para o cliente voltar. Então, a gente cuida muito desse pacote de remuneração para o nosso time. Porque hoje, quando eu converso com outras pessoas de varejo, o grande desafio é esse. Algumas marcas não pagam como uma venda presencial, uma venda online, ou uma retirada de um produto em loja. Cliente é diferente, por acaso? Não. Mesmo cliente, né? Exato, mesmo cliente. Como a gente quer garantir a excelência do nosso cliente, a gente precisa garantir a excelência com o nosso time. Nós precisamos ser excelentes para elas. Então, essa foi uma estratégia que a gente aplica e essa base ela é muito qualificada. Então, a gente sabe que foi o Paulo que atendeu a Vivi no dia tal, na loja tal. E aí, quando ele recebe, e aí a gente tem todo um dash de acompanhamento, quem fez, quem não fez, para a gente ir também trazendo o driving aí desse equilíbrio. Esse é o tema que eu quero agora a gente focar a nossa conversa. Porque as pessoas que estão ouvindo e assistindo querem saber como faz isso acontecer na prática, né? Ele está falando de uma base muito potente, mas não é sobre o tamanho da base, é sobre essa interação, né? Acho que o primeiro ponto que você traz é ferramenta. Pô, mas o que é ferramenta que a Vivi traz, né? Conta pra gente como funciona na Vivara, porque eu vejo hoje o seguinte... Ah, Paulo, eu vou colocar uma maquininha para mandar o WhatsApp para todo mundo. O mercado tem inteligência para isso. Você paga 70, 60 centavos por mensagem, eu consigo chegar no WhatsApp. Olá, Paulo, tudo bem? Personalizado ainda. É sobre isso que a gente está falando? Não é sobre isso, Paulo. Primeiro, que quando a gente começou dessa forma, pensando que seria tão simples quanto isso... Tão simples quanto apertar o play. A gente viu que o resultado não vinha. E aí foi quando a gente decidiu primeiro formar. Porque a gente tem uma característica muito forte de treinar pessoas. Então, a gente treinava em tudo e a gente não estava treinando elas a atender pelo WhatsApp. A segunda decisão que a gente tomou, então, primeiro foi o treinamento. Perfeito. A segunda decisão foi, tudo bem ser uma mensagem pessoal. A gente aceitou, digamos assim, os erros de português, que às vezes pode acontecer. Agora a dúvida. Aceitou o erro de português? Sim. Por quê? Vamos respirar e você conta isso pra gente direito. Não é que a gente quer que as pessoas errem, mas a gente assumiu o risco que esse erro pode acontecer. Risco assumido. A gente está falando de 5 mil pessoas, nem todo mundo tem a mesma formação. Sim. A gente erra português mesmo escrevendo. Né? Perfeito. É uma vírgula, alguma coisa. E a gente cuidou de dar esse treinamento, inclusive, para elas, né? Como escrever. Então, a gente tem essa preocupação de formar. Mas a gente assumiu o risco de que erros poderiam acontecer. Mas as mensagens são muito mais humanas do que um bot com português perfeito. Porque a gente realmente quer se conectar com pessoa. Né? Pessoas se conectam com pessoas. E foi isso. Então, essa ferramenta que a gente tem é importante porque o volume é alto, né, de cliente, de campanha que a gente vai ter, mas a gente também trouxe essa autonomia aí para o nosso time de poder, porque às vezes ela sabe alguma coisa da sua vida que o bot não sabe. E que aí, em uma palavra ou numa frase, transforma todo aquele atendimento. Eu compartilho com você, quando eu também estava dentro do varejo, quando eu digo dentro do varejo, sempre estive, mas dentro de uma marca no meio da pandemia, né? Estava na Copenhagen como diretor digital, onde implementei o Personal Shopper, que a gente implementou também na Vivara e na Life. Mas o detalhe que eu trago as pessoas nunca vão estar preparadas 100%. E sim, existe um medo de todas as marcas. E aí, se ele escrever uma mensagem errada? E se mandar um emoji que não era para mandar? Vai acontecer. E a gente precisa estar aberto e calcular esse risco. Sim. Mas esse risco ele precisa também ser calculado. Assim. A gente não pode... Toca a bala, vamos lá. Não, assim... Mas, se a gente também faz algo extremamente padronizado, o cliente acha, não, pagou para mandar essa mensagem, não é nenhuma vendedora que está mandando. Olhou o WhatsApp já sai. Olhou o WhatsApp já sai. Né? Então, a gente... Eu acredito sim que também tem que ter o automático, mas ele tem que unir forças
com o personalizado, com aquela pessoa que tá mandando, e vai mandar às vezes um coraçãozinho ali, porque é o perfil dela. É isso. E você sabe que você foi a pessoa que, né, construiu com a gente, né, o treinamento, então tem ali também. Qual é o emoji, por exemplo, que eu não posso mandar para o cliente? A gente cuidou de seu celular corporativo, então não tem uma foto de uma menina inadequada para mandar para um cliente. Perfeito. Quais são as dicas? Então, a gente cuidou muito com isso. Quais são as dicas de escrita? Como abordar? Como cumprimentar? Então, tem uma cartilha do como fazer. Então, na verdade, não é o aceitar, é o assumir ali o risco, né? Eu acho que você trouxe muito bem, né? O que eu ouço é, tenho medo, meus vendedores não vão estar preparados, é mais fácil desse jeito automático, eu não corro riscos. É mais fácil? Sim. É mais barato até. Sabe por que é mais barato? Em um clique, você já faz tudo, você investe dinheiro, então não precisa nem de vendedor. Só que o resultado é muito menor, né? É muito menor. Então, essa primeira parte, quando a gente fala de treinamento e estrutura, é uma vez só? Foi só uma vez que vocês aplicaram? Como funciona agora essa parte de manutenção desse canal? Nós temos um cronograma anual de todo o nosso treinamento e é uma construção constante, porque tem gente nova, porque tem muita loja nova, mas as pessoas que também estão, igual era no passado, né? Eu precisava ensinar a técnica de venda algumas vezes ao decorrer do ano, então a gente também é muito focado nesse treinamento no decorrer do ano inteiro, aí tem 3 paradas pelo menos com 100% do time do Brasil. Uau! A gente começou falando do desafio de liderar 5.000 mulheres. A gente falou de venda. Aí a gente entrou na recorrência, na venda digital. Quem é essa vendedora do futuro? Quem é essa vendedora personal shopper? Conta pra mim o que você vê como uma pessoa que trabalha com vendas no varejo a partir de agora. Eu vou te contar da vendedora e vou te contar da gerente também, tá? Perfeito. Não, a gente ganha um bônus aqui. Para mim, a vendedora do futuro, ela tem que estar muito conectada com o cliente. Não é mais a venda transacional, é a venda relacional, né? O Paulo não quer saber mais só sobre o produto, do que ele é. Não, ele quer saber, muitas vezes, como ele foi feito, por que ele foi feito, onde ele foi inspirado e o que esse produto vai causar de impacto quando ele der de presente ou até para ele mesmo. Essa é a história. Então, as pessoas vão precisar estar cada vez mais preparadas e com conhecimento, né? Não dá para chegar um cliente, o cliente saber mais do que a vendedora. Então, preparo, né? Esse autodesenvolvimento, a pessoa buscar o conhecimento, buscar mais, para mim, é o vendedor do futuro. Além disso, é a pessoa que sabe aproveitar cada momento que ela tem. Porque, assim, olha, ela saiu de casa, às vezes pegou 1h30 de trânsito, chegou no shopping e às vezes vai atender 5, 4 clientes. Naquele momento, ela precisa estar 100% com aqueles clientes presenciais. E no restante do tempo, ela vai precisar estar 100% com os clientes online que ela tem. Otimização de tempo. Exato. Então, para mim, esse é o futuro, né? A gente conseguir usar o tempo a nosso favor. E a liderança vai precisar estar preparada para isso, né? Para formar pessoas tão conectadas quanto o que eu trouxe aqui em relação à vendedora. Então, eu acho que esse é o grande desafio da liderança. Então, só para a gente tentar entender aí para a gente poder discutir isso, então, o novo vendedor, ele vai atrás do cliente, ele não espera esse cliente chegar. Exato. E ele aproveita toda oportunidade que ele tem para trazer experiência para vender. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. A nova liderança, a gente vai falar dela, eu queria fazer esse pausa para a gente falar da liderança. A nova liderança tem que gerenciar essas pessoas. Tem que também conseguir mudar a forma. E aí entrando nas gerentes. E as gerentes eu gosto muito de falar quando a gente fala de liderança. Nós fizemos um trabalho, eu fiz um trabalho muito forte com a Vivara ano passado sobre liderança, né? O projeto Liderar. Eu queria que você contasse quem é essa líder, se é gerente de loja, se é supervisora, gerente regional, gerente geral. Quais são as aptidões, quais são os skills, os novos skills que essa profissional precisa ter hoje? Legal. Eu vejo que é uma cadeia e essa cadeia ela precisa começar em mim, né? Muito bom. Não vejo que é uma máxima de que a liderança é o exemplo. Para mim é uma verdade absoluta isso, assim, sabe? Eu vejo que a gestora de hoje, ela precisa entender como que ela vai acompanhar, inclusive, o resultado da mensagem que a equipe dela está mandando. Porque mandar a mensagem sem converter não faz sentido, né? Não é mala direta, né? Não. Mensagem não é mala direta.
E aí, ela precisa ter números, né, para poder realmente direcionar o time. Eu vejo que precisam ser pessoas que realmente queiram e gostem de desenvolver pessoas. Porque o treinamento de ontem não é o mesmo treinamento de daqui 2 dias e não pode esperar só da área de treinamento, porque, como eu te contei, são mais de 400 lojas. Então, cada gerente, ela precisa ter esse senso de dono, não do negócio só, mas do time delas, né? De servir o time delas, de preparar o time delas. Então, eu vejo que essa é uma característica que cada vez mais a liderança precisa e se destaca quando tem. Você falou de 2 coisas que são opostas. Dados e pessoas e relacionamento. Como elas se unem? Porque, assim, dados a gente tá falando de exatas, né? Algo mais técnico. E relacionamento... é outra coisa. Exato. Como essas 2 coisas se mergem? Olha, se não se imergirem, já tá errado ali. Porque no final do dia a gente quer ver o resultado acontecendo, né? Como que é isso? Assim, as pessoas precisam usar os dados para ter o relacionamento. Por exemplo, vou te dar um exemplo disso. O Paulo, ele é um cliente que ele compra ouro com a gente há 3 anos, por exemplo. Aí eu vou ligar para o Paulo para falar para ele que, Paulo, olha, eu tô com um relógio aqui. Ele vai falar, nossa. Ele até pode comprar o relógio. Pode. Mas não é o perfil dele. Não é a primeira abordagem que eu tenho que fazer com ele. Perfeito. Né? Então, quando eu vejo, poxa, o Paulo veio aqui na loja, já tem 3 meses que ele não vem, deixa eu ligar. Eu vou usar o dado que eu tenho do meu cliente para fazer uma relação. E aí, Paulo, você tá sumido, tudo bem, não sei o quê. Muitas vezes a gente não precisa ligar só para dizer de campanha, de promoção. Perfeito. Né? E aí, como foi o seu presente? É que você falou transacional pro relacional. Eu acho que essa é a chave. É isso. Quando a gente coloca o transacional pro relacional, a gente vai usar esses dados para trabalhar com o que hoje é a máxima do varejo. Exato. Super personalização. Exato. Eu vejo isso. Então, a gente consegue, igual você falou, vendo o relógio, mas quando você estiver lá na loja comigo, não quero te ligar para dizer do relógio, você fala, oi? Né? Eu não uso relógio. Exato. Então, a gente usa isso. E quando eu penso em indicadores, KPIs de venda, isso é o que norteia todo o nosso trabalho. Então, a liderança e as vendedoras, elas precisam estar muito qualificadas, porque eu preciso saber para onde eu quero ir, para onde eu preciso ir todos os dias. Então, a gente usa muito isso. Assim, ok, eu preciso vender 2 itens, por exemplo, o cupom, que é o maior indicador aí do varejo. Como que eu faço isso de uma forma relacional? Acertando exatamente a personalização do atendimento para cada um dos meus clientes. Então, a gente mede tempo de atendimento por tipo de produto. Por tipo de produto? Por tipo de produto. Conta uma curiosidade pra gente. Quanto tempo demora, assim, conta algumas categorias pra gente entender um pouquinho de quanto tempo de atendimento demora. Conto. Um atendimento de joia, ele leva em média 35 minutos. Ok, quando você diz joia, você está falando de peças a partir de quanto? Quando a gente fala de peças a partir de R$3.000. Ok, então 35 minutos. Exato. E independente do material que é aquela joia. Perfeito. Quando a gente já vai para a categoria Life, eu mudo o perfil do cliente, porque para a gente tudo é joia. O atendimento leva 14 minutos. Não é tão pouco. Não é tão pouco. Não é tão pouco, né? Se a gente pensar no ticket final, não é tão pouco. 35 para 14. Perfeito. Exato. E quando a gente olha relógio, são 19 minutos. O que a gente 19 faz minutos. com isso? Quem mais compra relógio são homens. Homens Ok. são práticos, objetivos, e a gente usa esse dado para treinar como você vai fazer o atendimento de relógio. 19 minutos. Life, não vai adiantar eu ficar falando para você todas as características aqui. Você quer saber onde você quer usar, então isso a gente monitora também os atendimentos para entender o que o cliente pergunta, o que ele quer saber, o que a gente responde. E aí o cliente quer saber de tendência, o cliente quer saber como ele vai usar, como ele vai misturar as peças. Então é muito mais um atendimento de tendência do que de produto. E na Vivaro é uma venda muito consultiva. Então eu conto para o cliente como desde a matéria-prima até qualificações do produto e tudo mais. Olha, não é fácil vender tantos produtos, com tantas mulheres, com tantos clientes, com tantas lojas. E aí, como você agora, Viviane, primeiro como você se prepara? Tá. Né? Eu quero saber 2 coisas. Tá. Como você se prepara ou se preparou, como você está formatando sua carreira, né, em ascensão, como você formata a sua carreira. E 2, como você tem o seu momento de descompressão. Quero entender as 2 coisas também. Tá. Porque para toda essa carga, essa energia precisa descomprimir. Então Sim. eu quero entender isso também.
Sim, então vamos lá. Como que eu fui me preparando, né, Paulo? Eu precisei me formar tecnicamente para fazer aquilo que eu sabia fazer, mas eu não tinha um escrito ali, uma teoria, digamos assim, no meu currículo. E então eu fui buscar essa formação técnica. Depois eu fui... Só pra gente falar bem o que é a formação técnica, o que você foi fazer mesmo? Boa. Eu fui fazer um MBA em Gestão Comercial pela Getúlio Vargas. Legal. Depois eu fiz um MBA em Gestão de Pessoas. Legal. Que eu queria mesmo aprender a teoria ali do negócio. E aí, a partir daí, o mercado de educação, principalmente para executivos, ele foi mudando radicalmente, assim. O MBA que você ficava 1 ano, 2 anos, ali, 1 ano e meio, 2 anos, você hoje tem cursos de 2, 3 meses que te trazem ali um pacote do que você quer aprender. Então, recentemente, eu fiz um curso também de disrupção digital, porque faz parte do meu dia a dia, mas teoricamente... Vamos dar um merchan pra onde esse curso, que eu também fiz. Boa. Foi pela Universidade de Cambridge e aí a gente faz online. Então, hoje a gente pode estar em qualquer lugar que você queira estudar. E isso é perene. Então, como eu te falei, assim, hoje o jeito da gente fazer é diferente do que a gente via há um tempo atrás. Então, eu sempre vou buscando isso. Eu gosto muito de ler, muito. Então, assim, eu dedico... E é prazer mesmo. É prazer, não é só obrigação. Mas eu adoro ler sobre negócios, sobre tendências. Então, é uma forma. E eu sempre busco estar com pessoas que, de alguma forma, eu olho para elas e me inspiro. Que são profissionais que tiveram algo muito relevante ao longo da carreira ou que já estão em posições que eu almejo estar um dia ainda na minha vida. Então, eu gosto de me cercar dessas pessoas que eu posso aprender todos os dias. E a descompressão? A preparação a gente entendeu um pouquinho, agora a descompressão. Descompressão. Foi com a maturidade que eu aprendi que o que realmente a gente tem de verdade é o momento presente. Então, agora eu tô aqui 100% com você. Eu não tô preocupada com o que tá acontecendo. Então, o meu momento... É difícil, né? É difícil. Olha... É difícil. Não foi um exercício fácil. Mas hoje, quando eu tô com a minha família, eu realmente estou ali naquele momento. Porque eu não tenho muito tempo. Então, eu preciso ter tempo de qualidade. Isso, para mim, é muito importante. E eu adoro... praia, então quando a gente... E agora São Paulo pra gente é muito bom, porque Minas era 600 quilômetros, São Paulo... Agora 1 hora você tá na praia. 1 hora eu tô na praia, então final de semana, às vezes, um domingo a gente vai e passa o dia juntos e realmente isso pra mim é o que faz diferença no meu dia a dia, são as coisas com a minha família, com meu marido, com o Bento. Eu falo que trabalhar no varejo é paixão, né? Assim, pra você falar assim, eu quero fazer uma carreira no varejo como a gente fez. Primeiro você tem que gostar muito. Gostar de pessoas, ser resiliente. Você tem que ter aquelas características que você falou das pessoas preciosas. Acho que isso é um ponto fundamental. E o que eu mais me admiro na tua trajetória e na tua carreira é essa busca por mudar. Essa busca por, agora eu tenho que fazer isso. Agora o mercado mudou, eu tenho que para esse lado, né? E eu vejo isso muito bacana, né? O teu brilho nos olhos quando você fala sobre mudança, sobre transformação, sobre o novo modelo, a nova liderança. Então, é muito bacana ouvir isso, né? É uma energia muito boa de quem realmente gosta do que faz. Eu falo que, assim, hoje eu busco também pessoas que elas tenham essa adaptabilidade. Eu sou uma pessoa extremamente adaptável. E isso é óbvio que a gente vai construindo também, né, Paulo, ao longo, e tem que estar aberto, porque não é fácil quando você precisa mudar. A mudança, ela tira a gente da zona de conforto, enfim. Mudança dói. Mudança dói. Então, você tem que querer ser uma pessoa adaptável também, de olhar e falar, bom, vamos lá. Então, eu tenho essa característica que é muito aguçada, assim. Se eu pudesse falar alguma coisa, tipo, qual que é a sua dica para as pessoas? Se adapte, porque o mundo muda, né? As coisas mudam e numa velocidade. Eu tive meu primeiro celular com 18 anos. A minha sobrinha de 8 já tem o celular do momento, já sabe tudo que faz, que não faz. Então, é um outro momento. Eu quero falar um pouquinho das mulheres agora, entrando pro lado agora varejo women, né? Hoje você, e eu te falei isso recentemente, você hoje é a executiva que mais lidera mulheres no mercado de luxo, sem dúvida, no Brasil. Que tem um padrão, uma exigência. E aí? O que é ser uma mulher e trabalhar no varejo? Conta um pouco pra mim, primeiro da Vivi, depois o que você vê, o que você traz de inspiração pra essas mulheres que te olham e falam, eu quero chegar onde a Vivi tá. Tá bom.
Bom, eu vejo que tem um ponto. Eu venho de uma família onde eu tenho 3 irmãos e eu sou a única menina. Okay. E filha do meio, eu brinco. Você é filha do meio? Filha do meio, Okay. Ou seja, né? A roupa que do irmão É a ficou... conciliadora do meio, normalmente é a conciliadora. Exato. E aí, crescer no ambiente masculino, assim, pra mim, sempre foi muito natural. Porque eu tinha só os meus irmãos, eu não imaginava o que me esperava, né, ao longo da minha carreira. E aí, quando veio, eu me deparei com as diferenças que a gente sabe que elas existem hoje, né? Hoje, só 4% das mulheres, dos CEOs do Brasil são mulheres. Então, eu me sinto responsável em abrir cada vez mais portas para que as mulheres ganhem espaço. Então, para mim, é um presente poder representar esse time feminino, porque quando a gente fez uma pesquisa, 67% delas, Paulo, são as pessoas que são responsáveis pelo lar delas. São rima de família. São a rima de família. Elas são as protagonistas da vida dela. E o que eu quero mostrar eu me preparei para estar nessa cadeira. É óbvio que eu não quero só assim, eu quero ter uma oportunidade. Eu me preparei para essa oportunidade. Você se preparou. Exato. Ralou bastante. Muito tempo de chão de loja. É isso. E porque às vezes as pessoas querem uma posição, mas elas não querem o processo. Então, eu acho que a gente tem que viver o processo, né? Para quando ela chega. Porque eu quero ser essa pessoa que, quando elas olharem, vai falar, é possível, desde que eu me prepare, porque para estar nessa cadeira não depende de gênero, de nada, né? Depende da minha característica profissional, da minha potencialidade profissional. Então, basicamente isso. O que você ainda se encanta quando você vê alguém entrando no varejo? Olha, eu vou te dizer, assim, quando eu vejo, e a gente sempre vê, né, quando você olha aquela pessoa que está entrando, muitas vezes eu me pego admirando a pessoa e relembrando a minha história, né, porque quando eu vejo as pessoas chegando com aquela garra, com aquela vontade e buscando, sabe, aprender, buscando as oportunidades, assim, eu admiro, e eu sou uma pessoa que eu tento fazer o máximo para ser uma pessoa colaborativa para essa pessoa que está vindo, sabe, tem meninas que estão com a gente que elas trabalham o dia inteiro, depois elas vão para a faculdade, chegam à noite, vão fazer janta para levar marmita para outro dia. É a realidade, né? Com você foi assim? Comigo foi assim. E aí eu tenho muita admiração e muito respeito por elas. Eu tava lembrando outro dia, tava conversando, não lembro com quem eu tava conversando, mas contando, a gente tava falando de distância em São Paulo, né? Então, quando eu comecei a fazer faculdade, eu também fazia estágio. Eu morava na Zona Leste de São Paulo. Eu ia para São Miguel Paulista, porque eu fazia estágio no Grupo Votorantim Química, só que era bem longe. Assim, eu tinha que pegar... O ônibus demorava 2 horas para chegar, ou 2 trens. Assim, era uma epopeia para chegar. Aí eu voltava pro Mackenzie, no centro de São Paulo, e voltava para casa à noite. Aí depois, quando eu entrei na C&A como trainee, eu tinha que ir pro Morumbi, Zona Leste, Shopping Morumbi, Mackenzie casa. Porque... E hoje eu vejo algumas pessoas que falam assim, não, se não for nem home office, eu não trabalho. Tem muito. A gente se depara muito hoje com essas escolhas. Então, eu vejo que a gente tem um trabalho até social, eu posso dizer assim. Totalmente social. De realmente apoiar essas pessoas que buscam, né, um futuro diferente do que elas vivem hoje. Pra gente, estamos caminhando já pro final do nosso bate-papo, mas eu quero que você fale pra gente o que esperar do varejo. Vamos falar desse ano? Vamos falar só de 2024, né? Assim, porque senão a gente morre também por antecipação. A gente vai falar de 2030, vamos falar de 2024. Tá. Estamos em junho, estamos gravando esse episódio aqui no dia 6 de junho. Estamos próximos ao Dia dos Namorados. O episódio vai no ar depois do Dia dos Namorados, tá? Mas, assim, o que a gente espera do ano de 2024, dos próximos 6 meses de 2024? Pergunta de milhão, hein? Assim, tipo, se todo mundo soubesse, é mais fácil. Não tem sido um ano economicamente fácil, né? Principalmente quando a gente olha para o varejo. Então, a gente precisa ser muito melhor do que a gente foi ontem. Não estou dizendo melhor do que a minha concorrência, não que eu não olhe para ela, tá? Você olha, respeita, eu respeito, tá aqui dentro de casa. Mas eu nunca olho para Vivara falando assim, é Vivara, as pessoas vão comprar com a gente. Não. O como a gente vai ser melhor do que nós fomos ontem. Então, esse é o meu desafio diário, de olhar qual é a estratégia que, às vezes,
a gente, no ano que a venda vem acontecendo, fluindo, a gente olha a estratégia para próximo mês, para sazonalidade, a gente está olhando a estratégia para daqui 2 dias. Agilidade. Então, por exemplo, vou te dar o exemplo de Mães, que acabou de acontecer. A venda vinha acontecendo, mas não na velocidade que a gente queria. A gente foi entender o que o mercado estava fazendo de estratégia, a gente entendeu e a gente soltou a estratégia competitiva 2 dias antes da maior sazonalidade do primeiro semestre. Você pode contar pra gente qual foi a estratégia? Posso. Primeiro foi o uso, né, do personal shopper. A gente ativou muito, porque a gente tinha horas de trabalho para conseguir fazer isso. Então, a gente buscou uma base, enfim, a gente faz conta, né? De trás para frente, para saber quanto a gente precisa vender. Quanto a gente precisa vender, para quanto acionar. Então, essa foi a primeira estratégia. E aí, para esses clientes, a gente veio com uma ação especial de valor mesmo, de compra, para eles virem escolher o presente com a gente. Uau. E aí, a gente teve aí um incremento de 15% em cima do que a gente tinha planejado de venda. Imagina se tivesse só na apresentação, na planilha, sem diálogo na empresa, não ia acontecer esses 15%. Não ia. E aí, Paulo, a gente precisa estar muito junto com o time, né? O ano passado eu visitei 212 lojas, quase mais da metade do Brasil inteiro, né? Conheço. Isso é muito legal também. E a gente precisa ouvir quem está lá. E aí, como está vendo? O que o cliente está falando? O que ele está pedindo? Então, o comercial é um time muito presente com as lojas, com a equipe, com os clientes também. Trabalhando com a Vivara como fornecedor, eu vejo a alegria de quem trabalha, assim, o orgulho, assim, eu trabalho na Vivara, eu sou uma gerente da Vivara, eu sou uma vendedora da Vivara, sou uma gerente regional da Vivara, e o legal é as pessoas estarem há bastante tempo na empresa, né? É uma característica da empresa ter pessoas com bastante senioridade dentro da própria função e dentro do próprio cargo, né? Inclusive nas lojas, né? E a gente tem um programa... Especialmente nas lojas, que geralmente é um público que a gente tem um turnover maior. Mas a empresa tem um plano que era muito legal de o ouro da casa. Então, existe ali a comemoração das pessoas que estão com a gente há 5, há 10, há 15. E como a gente se destaca, né? No ano passado eu fiz a provocação e tem sido muito legal. E as pessoas que estão com a gente no primeiro ano delas. Então, a gente também reconhece o primeiro ano, a gente também reconhece o segundo ano. Que legal. Vivi, pra gente encerrar, 2 perguntas finais. A primeira eu quero que você deixe um recado, na verdade, para quem está te assistindo. Mas eu quero que você fale com a liderança. Tá bom. Tá? Você vai falar com as pessoas que te olham como uma das principais líderes do varejo do país. Mas eu quero que você dê um recado para essas pessoas que estão como gerente de loja. E eu falo estão porque hoje eu tô, né? Que estão como gerente de loja, gerente regional, supervisor, diretor. Qual é o recado que você dá para essas pessoas, para inspirar essas pessoas a continuarem perseguindo aí seus sonhos no varejo? Legal. O primeiro que eu posso dizer, assim, para a liderança, uma característica que é muito importante é a gente estar mesmo disposto a servir o nosso time. E servir o time não quer dizer fazer tudo por elas, mas é ensinar elas a fazerem. O líder que desenvolve é o líder que hoje está como gerente, que amanhã pode ser gerente regional, gerente geral, né? Vai construindo as oportunidades. O líder também precisa estar muito pronto para aprender a desaprender a... Como é? Aprender a desaprender. Porque é isso, não adianta a gente falar, mas era assim, mas hoje já não é mais. Então, a adaptabilidade faz muita diferença na nossa carreira. E a flexibilidade, porque a nossa verdade nem sempre é a verdade absoluta. Inclusive, na maioria das vezes, ela não é a nossa verdade absoluta. E que quando a gente está aberto a ouvir verdadeiramente com o olhar do outro, a gente aprende muito. Então, eu vejo que essas 3 características, para mim, são que hoje são as características que eu busco, né, em mim e no meu time. Uau! Eu gostei muito da parte da flexibilidade. Né? Nós não somos os donos da verdade. Por mais que a gente atinja uma posição, a gente está lá e a gente está aprendendo. É isso. Né? O tempo todo. E por último, para a gente encerrar, eu quero que você fale qual joia da Vivara. Agora eu quero que você seja bem específica. Tá. Se você fosse uma joia da Vivara, né? Qual joia seria? Poxa, difícil. Essa eu pensei, peguei e falei, essa. Eu seria o diamante. Porque o diamante, ele é composto de um material simples. Ok. Porque o diamante, ele é carbono. Então, ele pode ser a ponta da sua lapiseira que não sofreu pressão. E ele sofreu uma pressão absurda
e ele se tornou a pedra mais resistente que existe na natureza. Então, por isso que eu vejo o diamante assim, porque ele se manteve na simplicidade, mas ele é uma pedra muito preciosa porque aguentou toda a pressão para se tornar resistente. E o diamante não precisa de nada mais. Nada mais. Ele é, por si só, É a isso. pedra mais preciosa. É isso. Vivi, quero muito te agradecer. Obrigada. Por esse nosso primeiro episódio. É meu primeiro podcast que eu conduzo, tá? Primeiro podcast. Antes, eu queria só que você passasse suas redes sociais para quem quiser te seguir. A Vivi compartilha, principalmente no LinkedIn, muita coisa sobre varejo, sobre carreira. Então, passe aí seus arrobas, por favor. Legal. Eu que agradeço, adorei estar aqui. Para mim foi uma honra participar do primeiro de muitos que virão, né? Já tem uma telespectadora para os próximos. Que serão. No LinkedIn, vocês me acham como Viviane de Castro. Perfeito. E no Instagram é @ViviACastro. Vivi A. Castro, a gente vai colocar tudo na descrição do podcast. Se alguém tiver alguma pergunta também para Vivi que não foi respondida no LinkedIn, ou pode colocar aqui nos comentários do podcast que a gente vai responder. O podcast Varejo On foi um oferecimento do Personal Shopper, o método que une capacitação, tecnologia, inteligência artificial para o seu time de varejo poder vender mais, poder ir atrás do cliente e poder trabalhar com excelência para esse cliente. Peço para vocês deixarem o seu like. É muito importante o engajamento de vocês para que esse podcast chegue a mais gente. E para você me seguir, @Paulo_Conejeiro e no LinkedIn, Paulo Conejeiro. Gente, muito obrigado e aguarde o nosso próximo episódio do Varejo On.